Testemunhos, eles não param de chegar. Padre Pio é incansável para atender os seus filhos. Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, Portugal e Brasil. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Graças ao Padre Pio, hoje feito apenas com áudio, porque eu estou em trânsito e não pude trazer meu equipamento. Mas, como eu sei que muita gente ouve o programa Padre Pio fazendo outras coisas, eu acho que assim resolve e com isso o meu compromisso com o Padre Pio de nunca deixar de gravar não fica cortado. Vamos lá? Lembrando sempre que é uma loucura a gente tendo um sacramental tão importante para nos defender, como é o caso do detente, do escudo do Sagrado Coração de Jesus, que foi dado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Margarida Maria Alacoque, e disse para ela, olha, as pessoas que o levarem consigo, ele iria proteger. Quer dizer, ele iria proteger todos aqueles que levassem o escudo. Mas ele pôs regras, o escudo tinha que ser de algodão, tem que ter esse formato que vocês estão vendo aí, tem que estar escrito desse jeito, o coração tem que ser desse jeito. E quando apresentaram o escudo para o Papa Pio IX, pela primeira vez, porque o escudo, a partir de um certo momento, ele começou a ficar histórico, né? Ele acabou com a peste de Marsella em 1720, salvou muitos católicos na Revolução Francesa, na Guerra Civil Espanhola, depois na Guerra do Afeganistão também. É impressionante. Mas no tempo de Pio IX, o escudo já estava bastante famoso, então ele disse, eu darei a minha bênção a esse escudo e todos aqueles que forem feitos iguais a este, né, já estarão abençoados, de maneira que não é qualquer escudo desses que vale, não é? Tem gente que diz, eu tenho aqui o detente, então dá para você um escudo de papel. Não vale, um de cartão, não vale. Tem que ser esse que nós estamos distribuindo aqui, tá bom? Não porque nós estamos distribuindo, mas é porque não pode ser de outro jeito. O nosso está feito segundo as regras do Papa. Então, pessoal, não deixe de fazer o pedido antes que acabe. E outro assunto que eu queria pedir muito é que vocês continuassem ajudando a questão do devocionário dos Santos Anjos. Primeira razão, porque quem ajudar para que nós possamos distribuir 20 mil exemplares, quem ajudar vai receber em primeira mão, né? Então vai receber logo, imediatamente. Eu acho que já estão... Não, deve chegar da gráfica dia 31, uma coisa assim. Bom, aí no dia 1º nós vamos começar a despachar, então aí esses vão receber logo. Depois, se alguém... a partir de uma determinada data, nós vamos fechar a campanha para poder mandar também para aqueles últimos que vieram, de maneira que vocês, por favor, ajudem, porque nós temos que, vocês vão ver aí no link que está na definição do vídeo, vocês vão ver que ainda falta bastante. O Padre Pio ajudou de uma maneira impressionante, mas falta bastante ainda. Então, eu acho que ele quer deixar por conta daqueles que ainda não fizeram. E eu vou ser muito grato a todos e tenho certeza que mais grato do que eu vai ser o Padre Pio. Então, porque o Padre Pio estimulava a devoção aos Santos Anjos de uma forma impressionante e eu tenho certeza que essa distribuição é muito do gosto dele, né? Bom, antes de começar a ler vários testemunhos aqui, testemunhos que não param de chegar, graças a Deus, lembrar que a próxima viagem a San Giovanni Rotondo é promovida pela ATM, será no dia 3 de abril de 2024. Dá tempo de planejar, dá tempo de ligar para a dona Sueli, perguntar quanto custa, como paga, quais são as condições que ela dá para a Regina Fide, mesmo que você for para uma outra peregrinação, eu não quero mais ir para San Giovanni, eu quero ir para Lourdes, quero ir para Fátima. Falem com ela
Diga sempre que você é da Regina Fide e eu tenho certeza que ela vai aplicar as mesmas vantagens que ela aplica para as viagens a San Giovanni Rotondo, tá bom? Isso posto, vamos entrar no nosso tema e eu começo aqui com uma mensagem enviada pela Dona Maria das Dores de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, olha aí. Ela diz assim: podem falar o que quiser a respeito do Padre Pio, jamais vou esquecer que ele é um grande santo. Para mim também, viu? Eu acho que a senhora está se referindo ao vídeo das perseguições ao Padre Pio, né? Para mim também. Podem falar, descobrimos agora um diário secreto que diz que o Padre Pio era bruxo, não sei o quê. Bom, vamos olhar qual é a... Tem que estudar. Vamos olhar qual é a fonte, se é sério ou não, mas a igreja foi santo, foi canonizado, né? Então, é só pesquisar que a gente vai descobrir que é uma fake news, né? Bom, e ela diz assim, continua aqui a dona Maria das Dores, assisti o filme dele e dá para ver o quanto esse padre sofreu. Já alcancei uma grande graça depois de pedir para ele, não, ela diz assim, já alcancei uma grande graça, faltou uma vírgula aqui, depois de pedir para ele, em 3 dias, minha aposentadoria chegou. Gratidão ao querido e abençoado Padre Pio e um grande abraço ao amigo Odair. Muito obrigado, Dona Maria das Dores. E olha, esse filme do Padre Pio, se alguém não assistiu, procura no Google, ou aqui no nosso site também, reginafide.com.br, tem lá o vídeo do Padre Pio, é um vídeo da Rede Televisão italiana, que é espetacular. Para mim é o melhor de todos. Já saíram mais uma versão colorida, boa também, não tem nada de errado, mas não tem uma bênção que tem essa primeira. E agora saiu uma terceira que eu tenho cheio de dúvidas a respeito, porque é o famoso ator que se converteu, etc. Eu não quero aqui fazer propaganda contra sem conhecer, né? O dia que tiver oportunidade eu quero assistir. Mas o trailer que andou circulando pela internet, apareceu o Padre Pio falando um palavrão para uma pessoa. Isso eu acho que o Padre Pio jamais faria. Acho não, tenho certeza que jamais ele faria, o que já me deixou com 200 pés atrás em relação a esse filme, né? Porque esse filme que começa bonzinho, né? Fala de um milagre, fala isso, de repente tem metido aí uma gota de veneno. Eu pergunto, será que alguém tomaria um copo, que alguém dissesse, olha, essa água aqui é puríssima, só tem uma gotinha de veneno, tá certo? Mas pode tomar aí que não vai fazer mal. Acho que ninguém faria, né? Eu não quero propor esse filme enquanto eu não assisti-lo. Dona Vera Lúcia nos escreve dizendo, quero agradecer por ter recebido as estampas do Padre Pio, o calendário e o terço, desde que ele está em minha casa e na minha companhia, onde eu estiver, através da medalha, eu só tenho a agradecer pelas graças recebidas. Obrigado, Padre Pio, Associação Regina Fide e todos os seus componentes. Se ela recebeu tudo isso aí é porque ela se inscreveu como filha protegida do Padre Pio. Se vocês olharem no link que eu vou deixar embaixo aí, como se inscrever para ser filho protegido do Padre Pio, vocês também poderão ver tudo que a pessoa recebe quando é filho protegido do Padre Pio, ou você também pode telefonar para esse número que eu vou deixar na tela para pedir o escudo, né? E já pergunta como é que eu faço para ser filho protegido do Padre Pio, eu tenho interesse, etc. E a nossa plantonista com certeza vai ser muito amável e vai lhe explicar tudo direitinho, tá bom? Então, força, minha gente, porque quanto mais filhos protegidos nós temos, melhor propaganda fazemos do Padre Pio, melhor apostolado nós fazemos do Padre Pio. E hoje, os bens, embora faltem os bens materiais, para todos praticamente, faltam muito mais os bens espirituais. Os bens materiais, eles vão garantir a nossa sobrevivência, a nossa vida, a duração da nossa vida, um pouco mais de longevidade. Agora, os bens espirituais vão garantir a eternidade, né? Então, é muito importante isso. Padre Pio disse uma vez numa aparição, eu estou com as mãos cheias de graças sobrenaturais para distribuir e ninguém as pede. Olha só que coisa
Impressionante isso aí, né? Ninguém pede as graças que ele está pronto para distribuir. Então, uma boa coisa é dizer, Padre Pio, me dê a graça que eu não peço. Me dê a graça que vós sabeis que eu preciso, que Nossa Senhora sabe que eu preciso, e, no entanto, eu não peço. Porque essa graça, com certeza, eu estou precisando mais do que tudo. Não é mesmo? Dona Elsa nos escreve lá no Instagram, meu neto nasceu com um problema nos rins, com uma dilatação. Nossa, logo desde bebê sofrendo, né? Pedi ao Padre Pio sua intercessão e meu neto agora está curado para a honra e glória de Jesus. Fantástico. Que coisa boa, né, Dona Elsa? Dona Valesca nos escreve no Instagram. Meu pai tem 80 anos e de uns tempos para cá ele não está bem de saúde. Na manhã do dia 7 de julho, ele caiu no banheiro e minha mãe gritou. Meu irmão e eu levantamos. Meu pai estava no chão, pálido, olhos vidrados e sem demonstrar reação. Parecia que estava morrendo. Ele estava com os dentes trincados e sem respirar. Meu Deus, foi uma queda brutal, né? Colocamos ele sentado na cama. Eu acho que foi um milagre, porque meu irmão, que é muito devoto do Santo Padre Pio, imediatamente chamou por ele. Meu pai deu um suspiro alto, como um grito, e voltou a respirar normalmente. Depois colocamos o oxigênio e ele foi melhorando, melhorando. Agora ele está dormindo tranquilo. Olha, não tem dúvida. Teve uma intervenção do Padre Pio aí, seu irmão gritou pelo Padre Pio, o Padre Pio atendeu. Dona Silvânia deixou essa mensagem no site. Se você não conhece ainda o site da Regina Fide, www.reginafide.com.br. Lá nós colocamos sempre os vídeos que saem a cada dia, colocamos algumas outras notícias. E lá também tem lugar para você colocar seu testemunho, também tem lugar para você pedir algum material que nós estejamos distribuindo, algum material de piedade que ainda tenhamos em distribuição. Tudo isso você pode fazer pelo site, eu recomendo realmente que você conhece. Então a dona Silvânia nos escreveu o seguinte: quando me associei na Regina Fide, estava com um cartão de crédito impagável. Cheguei a pagar faturas de valores absurdos, às vezes parcelava, mas sempre no sufoco. Pedi ao Padre Pio a graça de pagá-lo totalmente e fui pagando. Então ela não tirou o Padre Pio das prioridades dela, hein? Ela estava enforcada, mesmo assim ela ajudava na campanha, né? Mas ela pediu ao Padre Pio a graça de conseguir pagar o cartão totalmente e fui pagando. Foram surgindo novas receitas, poupança, estratégias e fui saldando a dívida. Em julho, vou pagar a última fatura. Sei que o Padre Pio me abençoou e peço para conseguir resgatar alguns bens e já creio que irei receber essa graça. Amém. Olha só, ela passou por uma situação financeira apertada, né? Dona Helenice também deixou no site, dizendo assim, desculpem, eu tô gravando com a voz muito alterada, porque passei dias mal aí com a garganta, etc. Enfim, apesar de estar em Portugal, a minha garganta resolveu me dar aquela dose de cruz que eu precisava ter para poder aproveitar Portugal, porque isso aqui é um tal paraíso que se a gente não tiver uma cruz para carregar, a gente esquece do paraíso, né? Mas enfim. Então, ela diz assim, alcancei uma enorme graça através do Santo Padre Pio. Rezava há bastante tempo para dois de meus filhos largarem a maçonaria. Olha só que drama para ela, hein? Ela sabia bem no que daria isso, né? E ela deve ter assistido o vídeo que nós falamos daquele ateu e maçom. Aliás, falamos ontem, não? Então ela está se referindo a outro vídeo, que se converteu depois de perseguir o Padre Pio, mas que aí ele reconheceu um milagre do Padre Pio, né? Então ela rezava para que os dois saíssem da maçonaria, voltassem a frequentar as missas e se confessassem e comungassem. Uma guerreira, né? Sobre a maçonaria, eles já cortaram os laços, com a graça de Deus e Padre Pio. Agora, falta a confissão e comunhão, que eu sei que também alcançarei. O que não alcança
A prece de uma mãe, né? Ela diz, eu sei que alcançarei, pois a graça nunca vem pela metade, muito bem, e Deus e Padre Pio são fiéis. Isso a gente vê a todo momento, é impressionante. Dona Vanessa foi na nossa comunidade no YouTube e escreveu: eu ganhei uma relíquia de 3º grau do Padre Pio, ex brandea. Eu já vou explicar o que é isso. Eu não estava esperando e nem fiz o pedido. Foi uma providência de Deus pelos cuidados do Padre Pio comigo. Eu os amo muito. O que é? Você já deve ter ouvido falar de relíquia de 1ª classe, 2ª classe, 3ª classe. Essa ex brandia, ela se encaixa na 3ª classe, digamos assim, mas é importante, não deixa de ser importante. Eu vou ler aqui para vocês eu vou dizer aqui, o que é uma relíquia de 1ª classe. Tem gente que me pede relíquias de 1ª classe, e vocês vão ver que com o Padre Pio às vezes é impossível, né? Porque é parte do corpo do santo ou do beato. Com o Padre Pio é impossível porque ele está incorrupto. Então, corpo, quando é um fragmento do corpo, é chamado ex corporis. Carne ex carne, pele ex pele, estômago ou intestinos ex precordis, cabelos ex capillus, ossos ex ossibus, cinzas ex tineribus, né? Se escreve EX, depois outra palavra, ex carne ex tineribus. Restos mortais dos santos misturados com terra, madeira, flores secas do túmulo. Claro, no caixão aquilo tudo vai, apodrece, fica tudo misturado com os restos mortais dos santos, né? Isso é chamado ex lineo pulvere, misto pulvere corporis também. Bom, ou seja, uma mistura de pó do corpo, né? E essas são as relíquias de 1ª classe, certo? 2ª classe, o que são as relíquias de 2ª classe? Objetos pessoais do servo de Deus. Então, alguém terá um terço do Padre Pio. É de 2ª classe. Por quê? Porque não tem nada do corpo dele, né? Nem sangue, nem osso, nada. Mas é uma relíquia fortíssima. Um pedaço da roupa, ex edumentis, né? Ou da túnica, ou do hábito religioso, ex túnica, né? Capa de asperges, capa magna, usada por um bispo ou sacerdote, ex pluvial, manto, ex palio. Vocês veem que a igreja tem tudo classificado. Vai pensando nas relíquias que você tem aí, se ela é de 1ª, de 2ª ou de 3ª. Eu continuo falando da de 2ª classe. Uma veste, ex vestis, um véu, ex velo, um cobertor, ex strato, uma toalha, lenço, pano de mortalha, ex linteis, palha do colchão, ex stipulam cultita, breviário, olha só, o breviário do santo, hein? Ex breviário, sempre ex-breviário do santo, né? Não quer dizer que deixou de ser breviário. Barrete ou báculo episcopal, chama ex bireto. O terço e a cruz usada em missão e livros de oração, breviário para os religiosos, também são relíquias de 2ª classe. Olha que interessante. 3ª classe, que é a maior parte das relíquias que se tem do Padre Pio por aí. Então, a 3ª classe é pedaços de tecido que tocaram no corpo do santo, ou o relicário onde uma porção do seu corpo está conservada, ou qualquer de suas relíquias, de 1ª ou 2ª classe. Também objetos, quer dizer, onde foram, onde as relíquias onde uma porção do seu corpo está conservada, né? E, nesse caso, é tocado nessa relíquia, né? Chamadas ex brandia. Então, o que a dona Vanessa tem é uma relíquia de 3ª classe, é uma ex brandia. Então, eu repito o que é ex brandia, né? Quer dizer, pedaços de tecido foram tocados no corpo do santo ou o relicário onde uma porção do corpo foi conservada. Quer dizer, não está mais lá a relíquia, mas sobrou o relicário, né? Quer dizer, uma porção de 1ª ou 2ª classe, né? Mas tem lá o relicário vazio, mas ele esteve com uma relíquia de 1ª ou 2ª classe. Também objetos tocados no túmulo do servo de Deus, venerável, beato ou santo, chamadas ex brandia.
ou Extella serica queteligit cor, pano que tocou no coração do beato ou do santo. Ex-linho sanguíneo, tecídio é o tecido que o santo tocou, se contiver sangue, que é o caso daquele que eu tenho na minha sala em São Paulo, né? Se esse tecido tocou no sangue, ele passa a ser de primeira classe. Aquela minha relíquia, portanto, é de primeira classe, né? E ela tem um Authenticat, que é um certificado de autentificação do postulador, dizendo que ela é de primeira classe, quer dizer que aquele é o sangue mesmo do Padre Pio. Então tá aí, primeira, segunda, terceira classe, todo mundo agora que ouviu isso aí já sabe o que é. Muita gente fala, eu tenho uma relíquia, eu queria uma relíquia de segunda classe, é duríssimo. Eu queria uma relíquia de primeira classe. Não se consegue do Padre Pio, não tem jeito, né? O corpo dele está incorrupto, o corpo dele é uma relíquia inteira, né? Bom, Dona Rose, ela diz assim: venho agradecer ao Santo Padre Pio pela graça de um emprego para Catarina. Pedi a intercessão do Padre Pio e ele abençoou minha irmã. Gratidão a Deus e ao Santo Padre Pio. Tantos casos que a gente vê de socorro do Padre Pio em situações de emprego, né? Dona Marta diz assim: o Santo Padre Pio me foi apresentado de uma maneira linda. Nosso amigo Padre Raimundo de São Leopoldo, ou eu gosto muito de São Leopoldo, por causa do Padre Royce, né? Perguntou se ofereceríamos a nossa casa para alguns casais em preparação ao santo matrimônio para assistirem um filme. Claro que dissemos sim. E ainda assistimos juntos ao filme sobre a vida do Padre Pio, de Pietrelcina. Deve ser aquele vídeo fenomenal, aquele que é meio escuro, ele parece preto e branco, né? Mas não é, mas é feito com uma fotografia assim que mostra uma coisa mais antiga, né? Foi amor à primeira vista, diz a Dona Marta. De tanto amor recebido, virei devota. Realmente, ele faz muito mais barulho lá no céu em favor de todos aqui na terra. O Padre Pio falou isso, né? Sua bênção gloriosa, amado Santo Padre Pio. Eu recomendo mesmo que vocês assistam esse filme, porque é maravilhoso, maravilhoso. Está aqui no nosso canal. Se você, aliás, não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se. Acione o sininho. Você pode, depois de fazer isso, você pode ligar para a nossa central e pedir o escudo do Sagrado Coração de Jesus. Porque lá vão te perguntar, como é? O senhor ou a senhora já assinaram o canal e já acionaram o sininho? Né? A única condição é essa. E não deixe de perguntar também como é que se faz para ser filho protegido do Padre Pio, que aí vai ser uma graça muito grande e nós estamos preparando surpresas que vêm por aí. Rezem muito porque, olha, se o Padre Pio nos obtiver a graça que nós estamos pedindo, em conjunto com a Venerável Ordem Terceira do Carmo, meu Deus do céu, aí vai ficar todo mundo louco, mas eu não vou falar não. Peço orações, sim, isso sim. Do senhor Gaspar de Curitiba, nos escreveu no YouTube. Senhor Odair, sou Gaspar de Curitiba, conversei com o senhor no ano passado em São Paulo, na procissão do Santo Padre Pio. Agora lembrei. Tenho que agradecer ao Padre Pio tudo que minha família e eu recebemos de Deus Pai por intermédio dele, como o recebimento do CRM da minha neta, no dia 20 de junho, a CRM, Conselho Regional de Medicina, quer dizer que a neta dele agora é médica. Só gratidão ao Padre Pio por tantas bênçãos e graças recebidas com a intercessão dele. Aproveitando, Sr. Gaspar, queria dizer para o senhor o seguinte: no dia 23 de setembro, para o senhor e para todos os que me ouvirem, mas espalhem, dia 23 de setembro, festa do Padre Pio, né? O Padre Pio morreu em 1968, portanto vai ser o 155 ou 125. Bom, depois eu faço a conta. Pronto, já fiz a conta aqui, dá 65 anos. Você vê como ele está próximo de nós, né? Próximo de nós, Padre Pio. E olha, nós vamos fazer uma missa, a missa do dia 23, como sempre, espetacular. Em primeiro lugar, alguém me pergunta, em que rito vai ser? Vai ser no mesmo rito
que Padre Pio celebrava no tempo dele. Nosso querido Frei Marcelo Aquino, que sempre celebra a missa, é linda a missa, tem coral, a igreja fica toda florida. No final tem uma procissão com a relíquia do Padre Pio, com uma banda tocando o hino do Padre Pio. Aliás, o padre já entra na igreja no dia 23 com o hino do Padre Pio, que é lindo, o hino do Padre Pio. Eu estou aqui lutando para conseguir uma versão bonita, e inclusive com a letra, etc., para nós ensaiarmos. Não em conjunto, mas cada um ensaiar na sua casa, porque é lindo. Eu volto e meia, eu me pego cantarolando o hino do Padre Pio, ou assoviando, etc., porque é realmente muito interessante. A gente sente que ele foi feito mesmo inspirado pelo Padre Pio, né? Bom, Dona Vera, então, senhor Gaspar, vê se dá um jeitinho de estar aqui no Brasil no dia 23 de setembro, vou ter muito gosto em revê-lo, e todos que moram em São Paulo, pelo amor de Deus, vai ter que aparecer dia 23 de setembro. Deixa eu ver aqui que dia que cai o dia 23 de setembro. Vai cair... Bom, nós primeiro vamos ter a do dia 23 de agosto, que cai num domingo, certo? Aliás, como a de... Eu fiz um corte aqui, pessoal, porque eu estava olhando no calendário e achei estranho que eu estava aqui. Ela caía de novo no dia 23. Não, a de agosto cai no dia 23, que é uma quarta-feira, né? Dia 23 de agosto. Depois vem a festa do Padre Pio, essa cai no dia 23, que é uma sexta-feira, né? Mas vamos fazer uma grande festa. Estamos ainda nos preparativos. Bom, então anotem aí na agenda o que vocês vão falar para os seus patrões, seus amigos, sei lá o quê, para cancelar qualquer compromisso e vir à missa do dia 23 de setembro, tá bom? Bom, vamos continuar. Dona Vera Ribeiro, ela diz assim: só gratidão ao Padre Pio pelas graças recebidas. Muito obrigado a esse canal abençoado pelo Padre Pio. Doutora Elaine, opa, que vem uma médica que vai falar comigo, que, aliás, nunca me corrigiu com as barbaridades que eu falo em matéria de medicina. Se ela nunca me corrigiu, porque talvez eu não tenha falado nenhuma grande barbaridade, mas eu peço a ela que me corrija. O que diz aqui a doutora Elaine? Ela diz assim: hoje estou aqui para dar um testemunho. O Santo Padre Pio ajudou meu pai. Descobrimos um hematoma subdural gigante. E agora? O que é isso, hein? Doutora Elaine, explica para nós. Descobrimos um hematoma subdural gigante. Meu pai precisou fazer uma cirurgia craniana urgente. Olha lá, então era no crânio. E o médico foi guiado pelo Padre Pio. Na hora em que meu pai entrou no centro cirúrgico, eu disse: pai, Padre Pio está entrando com o senhor. Ele disse: está mesmo. Olha que interessante. Ou ela teve uma intuição da presença do Padre Pio, ou o pai dela viu alguma coisa que ela não viu, né? Para ele falar dessa forma. Ela diz: a cirurgia foi excelente e meu pai já se recupera na UTI, já está acordado e reclamando do frio. Salve o Santo Padre Pio. Eu, quando acordo de cirurgia e começo a reclamar de alguma coisa, a minha esposa diz: puxa, ele tá bem, tá melhorando. Ele já está reclamando. Bom, Dona Marli, antes de assistir o vídeo de hoje, rezei e pedi um conselho ao querido Padre Pio. Tive um dia confuso e cheio de dificuldades, e para minha surpresa, quando assisti o vídeo sobre os 10 conselhos, aquele que a gente fez logo no dia 2 ou no dia 3, né, desse mês, o conselho que recebi hoje estava lá, em quarto lugar. Foi uma bênção e um carinho que recebi no meu coração, num dia difícil. Salve Maria e Santo Padre Pio. Dona Marli, olha, baixa o aplicativo, vocês estão me ouvindo aí. Se vocês baixarem o aplicativo Linha Direta com o Padre Pio, lá no aplicativo tem também os conselhos do Padre Pio. Então você vai lá no Google Play, infelizmente ainda não temos ele para o iPhone, mas para o Android já temos. Quem tiver Android, vai lá no Google Play, baixa o aplicativo, já tem quase 8 mil pessoas que já tem o aplicativo. E
Você vai ver que maravilha. O aplicativo tem, entre outras coisas, dá para assistir o vídeo de cada dia, dá para colocar missas, intenções da missa, dá para colocar, pedir conselhos Padre Pio. Tem um devocionário online espetacular com orações incríveis, né? Enfim, entre lá e baixa. Chama Linha Direta com o Padre Pio. Vocês vão ver que é praticamente uma linha direta mesmo. Você quase que fala com o Padre Pio através do seu smartphone. Mas já dá para pedir um conselho assim que levanta. Eu faço isso e nunca deu errado, é impressionante. E vocês vão ficar também impactados com o acerto desses conselhos do Padre Pio. Dona Elisandra, quero contar com muita alegria a graça alcançada pela intercessão do Santo Padre Pio. Minha bebê de 2 meses começou a ter muito vômito. A pediatra pediu para mudar a fórmula do leite por um leite muito ruim e caro. Bom, remédio gostoso não existe, né? No caso aqui era remédio, né? E eu sei como é que é isso. Leite caro não é brincadeira. Quando a criança precisa disso, tem que comprar, não tem jeito, mas é muito caro. E ela diz, além de remédio para refluxo. Entretanto, a bebê dela não melhorava, né? Então me lembrei de dizer ao meu anjo para que Santo Padre Pio me ajudasse. Ou seja, já pediu para o anjo dela interceder junto ao Padre Pio. E que eu voltasse com o leite normal. Até porque devia estar pesando muito nas finanças dela, né? Graças a Deus, ela melhorou muito. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Santo Padre Pio. Dona Dora, eu conheço a senhora, Dona Dora. Bom, daqui a pouco eu lembro. Quero agradecer mais uma vez. Bom, eu queria só, deixa eu ler isso aqui e dizer, eu tenho uma memória péssima. Eu tenho uma memória boa visual, digamos. Eu vejo uma pessoa, eu já sei, eu já falei com aquela pessoa, já vi aquela pessoa, não me é estranho. Agora, nomes é uma tragédia. Números e nomes, para mim, é uma tragédia. Então eu peço mil desculpas quando eu encontrar alguém. Você vai perceber pelo meu jeito de olhar que eu conheço. E eu perguntar como é seu nome, e alguém me disser pela 3ª vez, meu nome é fulano de tal. Bom, eu peço antecipadamente desculpas. A Dona Dora diz assim, quero agradecer mais uma vez os milagres que recebo. Havia pedido ao Padre Pio que intercedesse junto a Deus a respeito de minha aposentadoria, que estava parada e auditada por conta de algumas averbações. A análise passou do prazo e confesso que fiquei muito apreensiva, mas aguardei com paciência, confiando que Padre Pio estava trabalhando nessa questão. Hoje, quando meu marido foi consultar o Diário Oficial, lá estava meu nome na seção de aposentadorias. Agradeço imensamente ao Padre Pio. Olha só, hein? Estava um negócio enroscado, já tinha passado do prazo e apareceu lá. Quem não pede as coisas do Padre Pio fica assim mesmo, fica sem saber o que fazer, como pedir. Não, vai lá, pede logo. O que é que está demorando? Pede logo. Eu mesmo agora me lembrei que tem uma coisa aqui em Portugal que está demorando para me sair. E eu vou pedir também para o Padre Pio. Ela diz, agradeço imensamente ao Padre Pio, Jesus, minha mãe Maria, meu anjo da guarda e todos que me acompanharam nas orações. A dona Maria Verônica, ela diz assim, quero agradecer ao Padre Pio uma graça alcançada. Meu cunhado foi trocar o marca-passo e houveram complicações cirúrgicas. Então clamei ao Padre Pio por socorro. E graças à sua intercessão ele passa bem e recebeu alta após ficar na UTI. Obrigado, Padre Pio. Olha, esse negócio de trocar marca-passo me dá até aflição, né? Porque é praticamente trocar a pilha do corpo, né? A pilha que faz o coração funcionar. Portanto, é uma cirurgia bem complexa. A dona Clara nos escreve, venho agradecer uma graça alcançada através do Padre Pio. Hoje, minha sobrinha Elizabeth começou a fisioterapia e já andou sem muletas. Muito obrigado pela graça, Padre Pio. Senhor Rafael, nossa, está ficando longo o nosso programa. Senhor Rafael, em 2019, minha família, mães e tios, passou por um desentendimento muito grave na direção de nossa empresa familiar. Isso colocou em risco a existência do negócio e o patrimônio individual dos sócios devido às ações erradas, ele colocou entre aspas erradas, né,
quer dizer, provavelmente foi sem dolo, né? Sem culpa, do principal sócio administrador, que era parente. Para iniciar a resolução, seria necessário retirá-lo da empresa, mas isso dependia de decisão judicial, e o juiz concordaria apenas se houvesse unanimidade entre os sócios, algo impossível de acontecer. Bom, realmente, eu conheci uma vez um israelita que me disse assim: olhe, Odair, o melhor negócio é aquele feito não, melhor sociedade é aquela feita com um número ímpar menor que 3. Eu falei, puxa vida, é sabedoria milenar dos judeus, né? E ele tem razão, viu? Porque onde tem duas pessoas para decidir qualquer coisa, é realmente uma complicação, né? Bom, então ele diz assim, milagrosamente, ele rezou ao Padre Pio, rezei todos os dias, por meses, ao Padre Pio para que salvasse minha família. A gente vê que o senhor Rafael tinha muito mais desejo de manter a família unida do que a própria empresa, né? Mas a empresa era o ganha-pão deles. Então ele diz aqui, milagrosamente, o advogado do sócio administrador, fonte de toda discórdia, quer dizer, o advogado que estava enchendo a cabeça, provavelmente, do sócio, perdeu o prazo para posicionamento. Advogado, quando faz isso, é terrível, né? Mostra uma desorganização fenomenal. Bom, sorte sua. Isso caracterizou omissão e concordância. O sócio foi retirado e a empresa ganhou condições para se reestruturar, inclusive passando pela pandemia que viria futuramente. A história é bem mais comprida e Padre Pio certamente atuou em vários outros momentos, mas este foi decisivo e miraculoso. Deixo aqui meu testemunho e agradecimento ao Padre Pio. Se quiserem expor no canal, fica também o meu agradecimento. Está aí, senhor Rafael, essa história que muita gente passa por ela, né? Bom, vou ler mais uma só e vamos encerrar agora, porque realmente eu passei do limite. Quando a gente não está gravando o vídeo, a gente tende a falar mais. Que coisa incrível. Bom, vamos lá. Dona Raimunda, do Maranhão. Senhor Odair, uma vez pela madrugada eu estava com uma dor imensa. Não podia nem respirar, mas eu ajoelhei, chamei a Deus e ao Padre Pio. A dor foi aliviando, e obrigado a Deus e ao Padre Pio. Me chamo Raimunda Rosa, acompanho o programa e sou mãe de 2 filhos, Solange e José. Muito bem. Pessoal, vamos agora para a oração por todos os que enviaram testemunhos. Alguns enviaram, nós não pudemos ler aqui, quer pela extensão, quer pelo tempo do programa, etc. Outros estarão mandando. Vamos rezar por todos aqueles que mandaram testemunhos, pelas histórias deles, mas principalmente pelos que ouviram esses testemunhos, né? Que estão ouvindo, assistindo, entre aspas, esse vídeo, as suas intenções particulares, mas eu gostaria só de lembrar, olha, nós temos poucos escudos do Sagrado Coração de Jesus, é um número limitado, porque, veja, é feito de algodão, é complicado de fazer. Se vocês olharem bem aí, aumentar a tela aí para olhar, você vai ver que ele é muito bem feito e é de confecção complicada. E ele tem que ser desse jeito, do contrário, não vale a bênção do Papa Pio IX. Bom, então, liguem agora, corre aí, faz a ligação, aproveita na ligação para colocar pedidos, intenções na missa, né? Na missa de súplicas do Padre Pio, e perguntem também se você pode ser inscrito como filho protegido do Padre Pio. Queria lembrar também que a campanha do Devocionário dos Santos Anjos continua porque nós temos ainda uma boa parte para pagar da nossa negociação que nós fizemos com a gráfica, e eu quero ter devocionários sobrando para a gente poder mandar por correio para todo mundo que telefonar pedindo. Ainda não temos, mas logo, logo eu tenho fé, tenho confiança de que assim que nós atendermos todo mundo que já pediu, ainda vai sobrar, porque vão chegar mais, e vocês vão ajudar para que isso aconteça, e nós vamos poder distribuir aqui pelo nosso plantão. Vamos agora rezar a nossa Ave Maria, e no final, a bênção do nosso querido Padre Pio. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Portugal e Brasil, e até a próxima, que eu espero fazer em vídeo, por não estar em trânsito e por não estar tão ruim da garganta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.